Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos e hoje eu vou estar dando continuidade ao estudo, agora a partir dos versículos 25, né, chegando até o versículo 30. E essa passagem é uma passagem bem conhecida, é uma passagem que o Senhor ele vai fazer um convite a todas aquelas pessoas que estão cansadas e estão sobrecarregadas. E ele vai fazer um convite para que essas pessoas sejam aliviadas por ele. E nós vamos fazer uma leitura dessa passagem e tentar trazer algumas reflexões para vocês. Antes de começar a leitura, é bom entendermos o contexto dessa passagem. Como nós podemos ver aqui no versículo de número 1, diz que o Senhor, depois de terminar de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia, né? Então, essa passagem ela se situa dentro desse contexto em que Jesus ele havia dado instruções para que os 12 discípulos saíssem a pregar nas cidades da Galileia, e o Senhor também estava pregando nessas cidades. Quando o Senhor ele termina de dar essas instruções, os discípulos de João aparecem para perguntar se realmente Jesus era o Messias, ou seja, se era aquele que Israel esperava, né? E então a resposta de Jesus foi que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então, o que o Senhor quis dizer é que, pelo que estava sendo feito ali, naquele contexto, né, era evidente que, sim, que ele era o Messias esperado. E então, Jesus, ele começa também a falar à multidão. Aqui nós lemos no versículo 7, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começa a falar à multidão a respeito de João. Eu trouxe esse contexto para vocês entenderem, né, onde se situa o trecho que nós vamos ler e qual o público para o qual o Senhor falava, né? Então, o público ele pode ser dividido em 3 conjuntos, né? O primeiro deles, de acordo com o versículo 1, eram os 12 discípulos do Senhor, né? Então, os 12 discípulos, eles estavam ali presentes dentro desse contexto. Também estavam os discípulos de João, né? Eles já estavam ali de saída, e a multidão que costumava seguir o Senhor para ouvir os seus ensinos e também para receber curas. E dentro desse contexto, como bem explicou o nosso irmão Felipe, muitas daquelas pessoas que estavam ali tinham rejeitado, né, o Senhor. Haviam pelo menos 3 cidades ali que o Senhor denuncia nessa passagem, que eram cidades onde ele havia realizado muitos dos seus milagres, porém cidades que não criam, né? Cidades que não receberam tanto a mensagem quanto a autoridade dele como Messias e como filho de Deus. As pessoas não conseguiram reconhecê-lo. E essas cidades eram as cidades aqui nessa passagem descrita, que no versículo 21, a primeira delas é Corazim, a segunda é Betsaida e a terceira é a cidade de Cafarnaum. Para vocês terem uma ideia, essas cidades elas se localizavam ali na região da Galileia, e somente em Cafarnaum, dos 33 milagres registrados nos evangelhos, 18 deles foram realizados naquela cidade de Cafarnaum. E o Senhor, ele denuncia essa cidade como uma cidade incrédula. Então, apesar de ter recebido todos esses milagres, foi uma cidade que o rejeitou. E dentro desse contexto de rejeição à mensagem e à pessoa do Senhor Jesus, ele então começa aqui no versículo 25, dizendo assim: naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Quando nós olhamos para o público que estava ouvindo aquela mensagem, nós temos exatamente pessoas sábias e cultas e pequeninos, né? Os próprios discípulos eram identificados como pequeninos. E dentro daquela multidão
costumeiramente estavam os fariseus, que eram pessoas, na cultura, na época judaica ali, eram as pessoas tidas como mais sábias e mais cultas, porque elas tinham um elevado conhecimento das escrituras e tinham também uma grande sabedoria dentro ali das tradições e costumes judaicos. Os fariseus, eles eram muito respeitados na época do Senhor Jesus, né? Todas as pessoas respeitavam bastante os fariseus, porque eles detinham o conhecimento das escrituras e eles eram os responsáveis por guiar o povo até Deus. Então, eles eram basicamente ali as pessoas mais em alto no que diz respeito a conhecimento ali de Deus, né? E foram essas pessoas, foram esses fariseus, essas pessoas religiosos que rejeitaram o Senhor. Nós vemos essa rejeição em várias passagens do Evangelho. Por exemplo, quando o Senhor ele cura um aleijado, um paralítico, na realidade, e os fariseus que estavam ali naquele contexto, né, eles estavam dizendo quem pode, né, perdoar pecados, senão Deus. Eles estavam sempre questionando a autoridade de Jesus, questionando a pessoa. Eles não criam, eles simplesmente rejeitavam. E eram exatamente essas pessoas que deveriam serem as primeiras a aceitarem a mensagem, a reconhecerem o Senhor como o Messias, mas foram as primeiras a rejeitarem o Senhor, né? E o Senhor, ele olha para essas pessoas, né? Para esses fariseus, os religiosos, né? E simplesmente, né, compara aos pequeninos, que eram as pessoas comuns daquela época, né? As pessoas que não tinham muito conhecimento, né, das escrituras, pessoas que não tinham ensinamentos rabínicos, né? Pessoas que simplesmente viviam suas vidas, né? Muitas vezes privadas ali do contexto de adoração mesmo. E essas pessoas, né, foram as que receberam a mensagem, foram as que aceitaram, né? Nós vemos nos evangelhos essas pessoas recebendo ao Senhor, reconhecendo a autoridade dele, né? Vemos cegos, aleijados, pessoas que, aos olhos dos fariseus, eram pessoas impuras, né? Publicanos, pecadores, e foram essas pessoas que receberam a mensagem, né? Foram as pessoas que aceitaram o Senhor. E isso nos faz pensar a seguinte questão, que o entendimento, né, da pessoa do Senhor, ele não é um entendimento que vem pelo conhecimento humano, né? Hoje em dia há muitas pessoas que estudam, que buscam, por seu próprio conhecimento, né, alcançarem o reino de Deus, né, alcançarem a salvação, mas essas pessoas, elas estão enganadas, porque isso não vem do conhecimento da pessoa, né? Isso é algo que o Senhor revela, é algo dado pelo Senhor. E é interessante que existe uma condição básica que deve ter para que essa revelação ela seja dada, né? Condição básica é que a pessoa primeiro tenha um coração receptivo, né? Os pequeninos aqui são comparados como crianças, né? Pessoas que têm um coração humilde, pessoas que têm um coração aberto à palavra, né? E enquanto que as pessoas mais sábias, que têm mais conhecimentos, elas tendem a ser mais orgulhosas quando a questão é a aceitar, né, uma nova mensagem, como é a mensagem do Evangelho, né? Então, a primeira questão aqui é a humildade, né, ou ter um coração aberto. E a segunda é ter fé, né? Muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não creem de fato no Senhor. E o que importa é você ter um coração humilde e você ter fé no Senhor Jesus. E ele segue dizendo aqui no verso 26 que foi do agrado do Pai que esse conhecimento, né, fosse revelado aos pequeninos, às pessoas simples. E ele segue dizendo no verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser
revelar. Nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele tem uma relação íntima com Deus. E por ele ter uma relação íntima com Deus, ele é o único que conhece de fato quem é Deus. E ele é o único caminho até Deus. Uma pessoa, ela tem o desejo de conhecer o Senhor, de conhecer Deus, ela primeiro tem que passar por Jesus, né? Porque ninguém conhece a Deus senão o Filho é aquele a quem o Filho quer revelar. Então, isso nos mostra que só é possível conhecer a Deus por meio de Jesus. E isso é algo maravilhoso, porque o Senhor, ele já vem no verso 28 dizendo, fazendo o convite a todos aqueles que desejam, que desejam conhecer o Pai, que desejam terem o seu fardo de pecado, né, retirado. Ele convida essas pessoas para um encontro pessoal com ele. No verso 28 ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesses últimos versículos, o Senhor ele faz um convite, né? E esse convite ele se destina a todas as pessoas, mas somente aquelas pessoas que têm um coração aberto, que têm um coração receptivo, é que vão de fato aceitar. Destina-se àquelas pessoas que estão sobrecarregadas também, aquelas pessoas que estão muitas vezes sobrecarregadas por tradições religiosas, né, por costumes impostos, né, muitas vezes por sua religião, mas que não são suficientes para conduzir aquela pessoa à salvação. Então, esse convite se destina a todas essas pessoas que têm algum jugo, e, de fato, o principal deles é o jugo do pecado, e todas essas pessoas, elas têm a oportunidade, através do Senhor, de ter descanso para suas almas, de terem a salvação, né, que vem por meio do Senhor Jesus. Então, para recapitular, nós aprendemos que a revelação de Deus, né, ela não é alcançada por meio do conhecimento humano, não vem da sabedoria humana, né? Ela vem por uma revelação dada pelo Senhor. E para que possamos ter essa revelação do Senhor, devemos estar com o coração aberto e ouvir o seu evangelho, ouvir a sua palavra e poder recebê-las como crianças e crer nessa palavra, né? E aprendemos também que o Senhor Jesus, ele tem um relacionamento íntimo com o Pai, e ele é o único caminho para o Pai. Então, se quisermos, de fato, ter uma vida com Deus, devemos primeiro reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, como aquele que é o único caminho. E, por fim, o encontro pessoal com Ele. Ele deseja que nós entreguemos os nossos fardos e que nós possamos ir até Ele e, assim, receber dele o descanso para as nossas almas. Que você possa ser abençoado com essas meditações, com essa passagem, e que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Se você ainda não creu no Senhor, que você tome essa decisão, e eu tenho certeza que será a melhor decisão da sua vida, porque todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor, eles hoje vivem como perdoados e têm a esperança de vida eterna, e é algo maravilhoso. Então, que você possa tomar também essa decisão.